Bom dia! Fala, galera do sexto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática. Apostila nova, aberta na página 388, módulo 21, sobre triângulos. Vamos para o exercício 1. A figura representa parte de um mosaico composto de triângulos de 4 cores diferentes. Os triângulos de mesma cor são idênticos entre si. Então, nós temos vários triângulos aqui. Usando régua e esquadro, classifique em relação às medidas dos lados e às medidas dos ângulos os triângulos amarelos, azuis, verdes e rosa. Vamos lá? Analisem comigo os triângulos amarelos. Se você medir com a régua, vocês irão perceber que são dois lados com medidas iguais, um lado com medida diferente, e 3 ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Os ângulos você pode medir com o esquadro ou com o transferidor. Então, aqueles triângulos que têm dois lados iguais em relação aos lados são chamados de triângulos isósceles. Os triângulos que têm 3 ângulos agudos são chamados acutângulos. Então, os triângulos amarelos são triângulos isósceles e acutângulos. Agora, nós vamos para a letra B. A letra B, os azuis. Os azuis possuem 3 lados com medidas iguais. Em relação aos lados, eles são equiláteros. Já em relação aos ângulos, são 3 ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. São triângulos acutângulos. Então, os triângulos azuis são triângulos equiláteros e acutângulos. Agora, analisem os verdes. Eu tenho um lado igual, 2 lados iguais, um lado diferente. 2 lados iguais e um lado diferente. Eles são triângulos isósceles em relação aos lados. E os ângulos internos são ângulos agudos, então são triângulos acutângulos. Então, os triângulos verdes são isósceles e acutângulos. E o rosa? Nós temos 2 lados com medidas iguais, um lado com medida diferente. São triângulos isósceles também. Triângulos que possuem 2 lados com medidas iguais são isósceles. Agora, em relação aos ângulos, essa abertura é maior que 90 graus. É um ângulo obtuso. Então, ele é um triângulo isósceles e obtusângulo, pois possui um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Eu coloquei os tracinhos para indicar lados iguais, lados com medidas iguais. Esse lado tem o mesmo valor que esse, e é diferente desse. Esse lado é igual a esse lado é igual a esse, e aqui os 3 são iguais, ok? Vocês podem verificar com a régua. Agora, nós vamos para a próxima questão. Questão número 2. Usando régua e esquadro, desenhe no espaço a seguir. Letra A, um triângulo, retângulo e escaleno. Letra B, um triângulo, obtusângulo e isósceles. Letra C, um triângulo, acutângulo e escaleno. Vamos lá. Aqui ficou o meu desenho, é uma sugestão de resposta. O triângulo retângulo, ele tem que ter um ângulo reto. Para ser escaleno, 3 lados diferentes, ok? Então, o triângulo retângulo e escaleno tem 3 lados diferentes e um ângulo reto. Letra B, um triângulo obtusângulo e isósceles. O triângulo obtusângulo tem que ter um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. E para ser isósceles, possuir 2 lados iguais. Anotem aí. Letra C, um triângulo acutângulo e escaleno. Ele tem que ter os 3 lados diferentes para ser escaleno e os 3 ângulos agudos para ser acutângulo. Combinado? Agora, nós vamos para a página 389. Nós temos o teste. Com 11 palitos de fósforo idênticos, Marcelo montou a figura 1, mostrada a seguir, que pode ser associada a um triângulo isósceles. Marcelo pretende
rearranjar os 11 palitos, sem os quebrar, de forma a montar uma figura 2, que possa ser associada a um triângulo escaleno, aquele que tem 3 medidas diferentes. Os lados são diferentes. E em seguida, uma figura 3, que possa ser associada a um triângulo equilátero, com 3 lados de medidas iguais. Analisando a quantidade de palitos, é correto afirmar que Marcelo, letra A, conseguirá montar as figuras 2 e 3. Letra B, conseguirá montar a figura 2, mas não a figura 3. Letra C, conseguirá montar a figura 3, mas não a figura 2. Letra D, não conseguirá montar nenhuma das figuras. Pensem bem, ele possui 11 palitos. Vamos lá? Para formar uma figura que fosse associada ao triângulo isósceles, que é o que está aqui, Marcelo colocou 5 palitos em um lado e 5 palitos em outro. 5 palitos no primeiro lado, 5 palitos no segundo e apenas um no terceiro. Ele formou um triângulo isósceles bonitinho, com 2 lados iguais. É possível obter a figura 2, colocando 5 palitos no primeiro lado, 4 palitos no segundo e 2 no terceiro. Aí a figura fica com 3 lados diferentes. Formamos um triângulo escaleno, com 3 lados diferentes. Um lado com 5 palitos, outro lado com 4 palitos e outro lado com 2 palitos. Já a figura 3, que é a do triângulo equilátero, não pode ser obtida usando necessariamente 11 palitos. Por quê? De fato, ele teria de usar a mesma quantidade de palitos. Um triângulo equilátero tem que ter 3 lados iguais. E 11 não é divisível por 3. 11 não dá divisão exata por 3. Então, ele conseguiria formar com 12 palitos. 12 dividido por 3, 4. 3 lados com 4 palitos, mas com 11 não. Então, a resposta correta é a alternativa B. Conseguirá montar a figura 2, que é o triângulo escaleno, mas não a figura 3, porque não é possível formar o triângulo equilátero. Agora, nós vamos para a questão número 2. Número 2. O triângulo ABC desenhado na malha quadriculada é... Vamos analisar. Letra A, escaleno e obtusângulo. Letra B, escaleno e acutângulo. Letra C, isósceles e obtusângulo. Letra D, isósceles e acutângulo. O ângulo B, aqui, ele é obtuso. Então, com certeza, ele é um triângulo obtusângulo, certo? Aí, nós ficamos entre a letra A e a letra C. Vamos ver os lados. Eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos para o lado AB. Aqui eu tenho uma medida maior e aqui eu tenho uma medida ainda maior. Eu tenho 3 lados com medidas o quê? Diferentes. Você pode verificar com a régua aí na sua casa. Se são 3 lados com medidas diferentes, ele é escaleno e obtusângulo, porque possui um ângulo obtuso, escaleno, pois são 3 lados com medidas diferentes. Agora, nós vamos para o em casa. Número 1. Considerando o triângulo da figura abaixo, faça o que se pede. Escreva seu nome, nomeie seus vértices, nomeie seus lados, dê o nome de seus ângulos internos. Com o auxílio de uma régua, classifique-o quanto às medidas dos seus lados. Vamos lá? O nome é triângulo BOM, certo? Pode ser também triângulo BMO. Você escolhe o sentido. Quais são os vértices? B, O e M. Quais são os lados? O segmento BO, o segmento BM, o segmento OM. Quais são os ângulos internos? Nós temos o OBM, acento circunflexo no B, indicando o ângulo interno B. Depois o ângulo MOB, MOB, indicando o ângulo interno O, acento circunflexo no O. E o ângulo BMO, que indica o ângulo interno M. Não esqueçam do acento circunflexo aqui no M.
Ele é escaleno, ele tem os 3 lados com medidas diferentes. Agora nós vamos para a página 390. No plano número 2. No plano cartesiano, considere os pontos. O ponto P, 1 e 5, e o ponto Q, 10 e 2. Represente os pontos P e Q na figura abaixo. O ponto P, do 1, vem até o 5, aqui é o ponto P. O ponto Q, do 10, o ponto de encontro aqui com o 2, ponto Q. Letra B. Considere um ponto R de coordenadas desconhecida, que é o ponto de interrogação, e o 3, em que um símbolo de interrogação representa a primeira coordenada de R. Sabendo que os pontos P, Q e R estão alinhados, determine o valor do símbolo do ponto de interrogação. Para isso, com a régua, você vai ligar o ponto P, o ponto Q. Já aproveita para passar aqui pelo eixo horizontal, porque nós vamos precisar dessa informação. Você vai perceber aqui que nós temos no eixo vertical, aqui é o quê? O 3, certo? Aí você vai perceber que no horizontal você tem quem? O 7. Então, o valor do símbolo do ponto de interrogação da primeira coordenada de R é 7. Agora, a letra C. Com o auxílio da régua, desenhe a reta PQ. Determine as coordenadas do ponto em que essa reta intersecta, corta, o eixo horizontal dos sistemas de coordenadas. Ela corta nesse ponto aqui. Esse ponto aqui, ele está exatamente no número 16 no eixo horizontal, que a coordenada é 16 e 0. Então, a resposta fica: a reta intersecta o eixo horizontal no ponto de coordenadas 16 e 0. Agora, o número 3. Usando régua e esquadro, desenhe em seu caderno. Letra A, um triângulo retângulo e isósceles. Ele tem que ter um ângulo reto e 2 lados iguais. Aqui é uma sugestão de resposta. Na letra B, um triângulo escaleno e obtusângulo. O que isso significa? 3 lados com medidas diferentes e um ângulo obtuso. Aqui nós temos uma sugestão de resposta. Letra C, um triângulo acutângulo e isósceles. Triângulo acutângulo, 3 ângulos agudos. Isósceles, 2 lados iguais, ok? Questão número 4. Usando o lado CD do quadrado ABCD, foi construído outro quadrado, denominado CDEF. Desenhe uma figura que represente a situação descrita. Então, nós temos o triângulo ABCD. Ao lado foi construído o triângulo CDEF. Façam no caderno de vocês ou na apostila, ok? Classifique o triângulo ABF em relação às medidas dos ângulos internos. Explique seu raciocínio. Triângulo ABF. O ângulo B é um ângulo reto. Então, ele é retângulo, pois o ângulo B é reto. Letra C. Classifique o triângulo ABF em relação às medidas dos seus lados. Explique o seu raciocínio. O lado AB tem uma medida diferente do lado BF, que tem uma medida diferente do lado AF. Então, ele tem 3 lados com medidas diferentes. Então, ele é escaleno, pois AB, BF e AF possuem medidas diferentes. A número 5, vocês não precisam fazer, combinado? Agora, o que eu quero? ATC online. Para aprofundar os estudos, acesse o plural e realize os exercícios extras disponíveis, tanto a dose mínima quanto a dose para leão. Combinado? Qualquer dúvida, vocês já sabem, eu estou aqui para ajudá-los. Um beijo, entre em contato comigo, me chama no WhatsApp. Se tem dúvida, é só me chamar. Até a próxima aula. Tchau, tchau!